Olá, boa noite. Uma pesquisa feita em 5 capitais com 400 mulheres entre 18 e 45 anos revelou um dado importante. Mais de 70% delas disseram que não estavam satisfeitas com o corpo. E a principal preocupação era com o quê? A barriguinha. Estar acima do peso é um verdadeiro martírio para muitas mulheres, principalmente para as modelos, já que o mercado da moda dita padrões de beleza e quem não se enquadra pode ficar longe das passarelas. Mas na contramão dos padrões estéticos de peso e a favor da aceitação do próprio corpo, um movimento espalhado pelo mundo ganha força. Aqui no Brasil, um grupo de amigas criou o blog Garotas FDP. Fora do padrão. Elas falam de moda e garantem que, mesmo acima do peso, estão em paz com a imagem no espelho. O movimento garante que não é negligência com a saúde e que está sempre vigilante com os riscos da obesidade. O que é o corpo ideal? O Sobre Todas as Coisas entra nesta discussão e hoje aborda o tema de bem com o corpo. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Você está de bem com o seu corpo, Sabia Carlinha? que ela ia perguntar. Eu estou perguntando isso porque a Carla emagreceu uns 3 ou 4 nos últimos 2 meses, 1 mês, 2 meses? Mais ou menos, é. Desde o começo do ano, acho que está uns 3, 4, mas aí eu larguei agora o refrigerante e o doce. Agora, eu até já quero responder a sua pergunta, qual que é o corpo ideal? Eu acho que é o corpo que a gente se sente bem. Então, né, independente dos quilos, é o que a gente se sente bem. E, para complementar aqui o nosso debate, a nossa roda de entrevista, eu vou começar apresentando nossos convidados. A gente está com a modelo e blogueira plus size, Luciana Pérez. Ela criou um canal no YouTube em 2011 e agora isso repercutiu para outras redes sociais, como Instagram, o blog. Seja muito bem-vinda, viu, Lu? Obrigada, obrigada. Ao lado da Luciana está aqui o médico nutrólogo Ribamar Cruz. Prazer também em recebê-lo, doutor. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. E ao meu lado está a psicóloga Rosane Vieira Santos, que também é palestrante e empreendedora digital. Seja muito bem-vinda, Rosane. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer contribuir. E lembrando que toda a nossa programação está passando agora no site da TBC, que é o www.tvbrasilcentral.com.br. Luciana, você concorda com a Carla que o corpo ideal é aquele que a gente se sente bem? Totalmente. Inclusive, a gente fala bastante isso, que o corpo ideal é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele. Porque não adianta, se for ver, mulheres belíssimas estão sempre ali querendo mudar alguma coisa. Talvez é porque, né? Muitas vezes é porque elas não estão felizes com elas mesmas. Então não vai adiantar. Tem gente que você olha para ela e você fala, nossa, essa mulher é perfeita. Mas ela não se acha porque ela não está feliz com ela mesma. A Luciana vai contar pra gente por que surgiu o blog, como que surgiu essa questão da modelo plus size, mas daqui a pouco, depois de eu ouvir do doutor, o médico, se existe um corpo perfeito, ou um corpo ideal. Não é perfeito, perdão, um corpo ideal. Olha, dentro da experiência do consultório, todas as mulheres que eu atendo nunca acham que estou com um corpo ideal. Sempre falta alguma coisa. Sempre estão correndo atrás de talvez algo que nunca existe, né? Ou que, de repente, o que é que acontece? Às vezes você vê uma foto no Instagram, vê uma foto no Facebook e acha que aquilo é um corpo que permanece ao longo do ano. E, na verdade, não é. Às vezes a pessoa se preparou para aquelas fotos, né? Fez uma dieta um pouco mais restritiva, desidratou, tirou as fotos e depois ela volta para o peso normal, para o corpo que era dela. E as pessoas olham aquela foto que foi registrada em um momento e colocam aquilo como uma busca incessante atrás daquele corpo que realmente não existe. É muito difícil. Mas existe um peso ideal, existe uma tabela? Sim, existe uma tabela. Hoje a gente trabalha muito mais com porcentagem de gordura corporal e não mais com o IMC. O IMC ficou para trás porque a gente começou a perceber que algumas pessoas que tinham uma grande musculatura, eles tinham o IMC elevado, mas nós não poderíamos considerá-los eles com sobrepeso ou dentro de uma obesidade. Então a gente considera muito a massa muscular do paciente de acordo com a massa de gordura desse paciente, além da retenção hídrica. Então são esses 3 parâmetros que nós trabalhamos dentro do consultório. Certo. Agora eu quero saber da nossa psicóloga, que deve ouvir muita reclamação e muita mulher em busca desse corpo ideal. Se você tivesse que dizer qual é o corpo ideal, de tanto ouvir, você conseguiria, Mara?
É um desafio, né? Porque para ninguém normalmente existe essa ideia, e uma das coisas mais interessantes que eu ouço das pessoas é a questão da comparação. Elas veem uma situação e elas se comparam e querem porque querem aquilo. E nessa comparação, normalmente elas se acham diminuídas, né? Elas se acham inferiores àquilo que é o que elas querem, ou aquilo que elas gostariam, aquilo que elas viram na foto, aquilo que elas viram na TV, enfim. Então, isso gera uma ansiedade exagerada que interfere muito nos hábitos, e aí todo o organismo se desregula, e naturalmente nós temos uma pessoa que quer porque quer algo, mas se vê extremamente infeliz nisso e acaba até descontando isso em outras coisas. Então, é uma pessoa que normalmente vive muito nervosa, muito estressada, muito irritada, porque quer se encaixar em algo que naturalmente não tem a ver consigo mesmo. Então, por isso que dentro dessa visão da psicologia, nós falamos tanto dessa questão da autoaceitação. O seu corpo ele tem que estar realmente alinhado com uma visão daquilo que você é. Ele tem que refletir aquilo que você é, não simplesmente aquilo que você gostaria de ser, baseado num outro parâmetro, né? Luciana, eu quero aproveitar uma fala do Dr. Ribamar. Ele disse a questão do Facebook, né, das redes sociais, que às vezes a pessoa se prepara para aquela foto, para aquele momento. E eu não sei se a Suzete sabe, recentemente eu vi uma entrevista, Suzete, até Photoshop para diminuir a barriga tem. Sim. Assim, tem um aplicativo, eu não digo Photoshop, existem uns aplicativos, né? Sim, vários. Tem todos esses truques. Eu ia inclusive falar, na hora que ele estava falando, a primeira coisa que veio na cabeça, além dessa preparação, tem toda uma preparação ali, ó, nos aplicativos, no Photoshop. No próprio celular, tá cada vez mais simples de fazer. Tá, então às vezes a pessoa vê aquilo lá que nem é uma verdade, né? A pessoa Isso. nem é assim pessoalmente. Teve até uma atriz bem famosa que ela publicou uma foto e o Photoshop foi tão exagerado que sumiu o umbigo dela. Isso Então... acontece mais, né? Aí eu fico pensando, todos nós, a grande maioria, sabe disso. Sabe que essas revistas, até a Gisele Bündchen colocou no Instagram dela essa mudança. O rosto dela como é e o rosto dela depois do tratamento para ir para uma revista. E ela já tem uns anos que ela vem brigando e buscando que isso não seja feito, porque ela é uma pessoa extremamente naturalista, né? Mas assim, conta pra gente como é que surgiu o blog e por quê? Então, o blog, na verdade, eu surgi no YouTube. Em 2011, eu tinha uma loja de maquiagens e eu queria falar um pouco mais sobre os meus produtos, né? Fazer aquele jabazinho básico. E nessa época era muito comum ter ali as competições de maquiagens e tudo mais. Então, surgiu daí a parte de tudo, né? Onde tudo começou. E com o tempo foi passando e tudo mais. Eu lembro que nessa época, em 2011, eu ainda não me aceitava totalmente. Eu, às vezes, queria me aceitar meu corpo como estava, mas eu ainda ficava lutando e relutando, ainda tinha ali alguns problemas ali. Só que de um tempo para cá, foi mudando e tudo mais, e depois dessa aceitação, agora o meu foco, pelo menos no Instagram, é mostrar que a gente pode ser feliz, pode ser linda, maravilhosa, de qualquer forma. Se você sendo muito magra, muito gorda, na média, então nasceu disso aí. A gente ouve falar muito, a Carla colocou de outra forma, né, que o corpo ideal é aquele que você se sente bem, mas que não adianta você fazer tudo para o corpo ficar bem se você não está bem. E se você não estiver bem, você vai ver o corpo de outra forma. Por isso existem tantas doenças, né, que mudam a visão que a mulher tem diante do espelho, né? Por que essa briga com o espelho, doutor? Porque eu fico preocupada, não é nem preocupada, eu fico ansiosa por saber o seguinte: em algum momento, a preocupação da saúde, que é o mote, pelo menos é o slogan delas, né? Eu não estou preocupada com a beleza, eu estou preocupada com a saúde, mas em algum momento a saúde fica em segundo plano. Porque nós sabemos que muitas modelos ficam desnutridas para ter o corpo que elas precisam, né? Sim, mas levando para o lado médico, eu acho que até as perguntas têm que ser respondidas por dois, né? Por mim e por você. Lá. Mas vamos para o lado da medicina. Hoje os estudos indicam, né? E tem um estudo de Harvard, onde eles estudaram todas as mulheres que tiveram morte pelo câncer de mama, por exemplo, né? E eles encontraram um parâmetro muito parecido nas mulheres que foram estudadas. Mulheres que eram sedentárias, que não praticavam exercício físico, mulheres que eram fumantes, que tinham o tabagismo como vício, e mulheres que estavam acima do peso.
E quanto mais acima do peso, mais evidente isso. Então, se você aumenta 10 quilos, você sobe de 0,4, se não me engano, para 0,8 a porcentagem de risco. Se você tem acima de 10 quilos, dentro de um peso que você já tinha anteriormente, principalmente após a menopausa, 20 quilos após a menopausa já aumenta para 1,4 o risco de câncer de mama. Então, a gente tem outras doenças também relacionadas ao aumento de peso. O que é bom entender é que não é porque hoje os parâmetros de uma pessoa que esteja no sobrepeso, na obesidade, eles estejam normais, não quer dizer que no futuro isso não possa influenciar na saúde da pessoa. Então, por exemplo, hoje em dia, o que está se discutindo muito? O Alzheimer. Né? E o Alzheimer está sendo hoje relacionado ao aumento da insulina, que tem uma relação com as pessoas que estão acima do peso. Eles estão chamando de diabetes tipo 3. O Alzheimer hoje. Porque eu sofri isso na minha família. A minha mãe, ela sempre brigou com peso desde a infância. Eu briguei com o meu peso desde a infância. Eu já cheguei a pesar 114 quilos. Hoje eu peso 85, 86. Mas por conta de estudos que eu fui buscar para entender o que tinha acontecido com a minha mãe. Né? Porque ela era uma pessoa, 74 anos, uma pessoa ativa mentalmente, fazia atividade, mas ela não conseguia manter o peso um pouco mais abaixo. E faleceu com Alzheimer. E eu queria entender um pouco isso, porque foi uma surpresa muito grande para a gente. E eu já tenho a carga genética. Se eu mantiver o peso, aí eu tenho uma chance bem maior de desenvolver uma doença que eu não quero para mim. Então eu tive que emagrecer e tudo mais por conta desse aspecto familiar. Né? Mas hoje, o estudo recente, mês passado, recente mesmo, na Europa, o Jornal de Cardiologia Europeu, ele lançou um estudo com 500 mil pessoas, ou seja, foi um estudo amplo, 500 mil pessoas. Estudaram por 5 anos essas pessoas, 5 anos. E o que é que eles pegaram? Pegaram pessoas que eram magras, depois e compararam por 5 anos, e no final de 5 anos, eles demonstraram que 28% das pessoas que estavam acima do peso tinham chances maiores de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, isso foi assim, tem recente agora, né? Foi desenvolvido pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e divulgado no Jornal de Cardiologia Europeu. Certo, Rosana. Agora vamos falar um pouquinho da questão emocional envolvida nisso, né? Porque assim, na verdade, o que a gente precisa entender? Que não é simplesmente, obviamente, aqui eu estou falando da questão emocional, né? A questão do valor em si, do peso em si, mas é como a pessoa administra isso dentro das suas próprias emoções e dentro daquilo que ela acredita. Porque o que acontece é que tem pessoas que acreditam que é o corpo bonito, magro, dentro desse estereótipo que vai fazer com que ela se afirme como uma pessoa que pode ser bem-sucedida, uma pessoa que pode ter um relacionamento que seja agradável para ela, enfim. Não é quem ela é, mas como esse corpo vai fazer com que ela tenha, né, com que ela conquiste alguma coisa. Então, a autoestima, nesse caso, é que fala muito. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma autoestima baixa e entendem que é porque estão na questão do sobrepeso. Não necessariamente. Tem pessoas que têm um nível de autoconfiança, que são extremamente seguras e que não é o quanto ela pesa que diz o valor dela. Então, é essa questão que nós precisamos discutir. Né? E o que é importante entender é que tudo aquilo que for extremo, então, seja para o sobrepeso, obesidade, seja para um transtorno alimentar, como é a anorexia, bulimia, que influenciam demais nisso, tudo isso vai gerar prejuízo também. Tudo que é extremo vai prejudicar a vida, né? Suzete, é interessante, a gente tem um programa aqui na casa, que por um acaso eu também apresento, o Amor ao Esporte, mas é porque ele está fazendo 6 meses e de todas as entrevistas que a gente fez até agora, de todos os esportes que a gente já mostrou, quando a gente pergunta por que você pratica determinado esporte, ninguém respondeu pelo corpo. Então, ela falou assim, é pela saúde, é porque eu saí de uma depressão, é porque eu saí de uma ansiedade. Eu estava conversando com o Diego, a gente achou muito interessante, quer dizer, que às vezes esse mito do corpo, as pessoas estão procurando muito mais a saúde realmente. A gente entrevistou gente do taekwondo, da corrida, de tudo quanto é esporte você imaginar. Então, eles estão querendo mais realmente os benefícios que o Dr. Ribamar tem trazido. Agora, eu queria que você também explicasse um pouco da questão dos hormônios das mulheres, né? Porque eu acho que isso é um fator complicante aí para manter o peso também, não é, doutor? Sim, mas não só das mulheres, como dos homens também. Né? Mas a gente sai em desvantagem, sai não? Tem 4 mulheres aqui, doutor. Olha lá. Olha do doce. Bem, olha, fisiologicamente vocês foram preparados para guardar mais gordura.
infelizmente, pelo um dos principais hormônios de vocês, que é o estradiol. E justamente Deus colocou esse hormônio porque vocês se preparam para serem mães, né? Vocês vão vai ter uma gestação, vocês vão parir e precisam nutrir esse novo ser. Então a gordura nada mais é que uma fonte de energia que você guarda para poder alimentar um outro ser. Um outro detalhe é a diferença do nível de testosterona, que a mulher tem menor, 10 vezes menos do que o homem. E aí que entra a coisa do metabolismo. Por isso que quando você coloca um casal para emagrecer, o homem sempre sai na frente e chega primeiro. Mas isso tem a ver também com o nível de testosterona que esse homem apresenta e o nível de massa muscular que os homens apresentam. Se você colocar um casal, você vai ver que esse homem ele tem, claro, por conta do hormônio, uma massa muscular muito mais desenvolvida do que a mulher. Então, com isso, o metabolismo dele é mais acelerado para que ele consiga reduzir o peso. Se eu colocar a mesma dieta para os dois, o homem realmente vai perder peso muito mais rapidamente do que a esposa. Luciana, a indústria da moda, ela gerava uma enorme insatisfação nas mulheres, porque ela era feita quase que para aquele modelo que a gente via nas passarelas. Hoje isso mudou demais. Tanto mudou que nós temos o seu exemplo, que é uma modelo plus size. Nós temos vários sites, várias contas no Instagram, no Facebook, que mostram essas mulheres lindas, com autoestima elevada e que se sentem realmente bonitas. Esse mercado hoje atende às necessidades dessa faixa de Olha, mulheres? Comparando com antigamente, né, muito mais. Porque antigamente, principalmente aqui em Goiânia, era muito difícil a gente achar assim, uma roupa que adequasse ali. Eu sempre tive esse probleminha de gordura, né? Que na verdade hoje em dia eu não tenho como problema. Mas como antigamente para mim era um problema também achar roupa. Eu só achava roupa de senhoras. E eu ainda mais jovem sofria muito com isso. Hoje, graças a Deus, mudou bastante. Ainda é um pouco, principalmente também aqui em Goiânia, ainda precisa mudar um pouco aí, inovar mais, né, nas confecções e tudo mais, mas a gente já acha umas coisinhas bem bacanas aí na questão de moda, dá para compor uns looks bem bacanas comparado com antigamente. Você foi uma criança gordinha, Luciana? Sim, sim. Desde novinha fui uma criança gordinha, sofri ali o bullying, que hoje em dia é nome bonitinho, bullying. Antes era só mesmo aquela coisinha de encheção de saco, mas sofri muito na escola também, com preconceito, né? Com a gordofobia, que hoje pra gente tem esse nome, né? Gordofobia. E sempre fui gordinha. Eu tive um período que eu emagreci, que eu emagreci 40 quilos, mas voltei tudo. Pois é, você voltou, mas hoje, quem que é a Luciana? A Luciana é uma modelo, uma pessoa que influencia outras mulheres, que vê em você o próprio corpo, né? Inclusive, eu quero até, depois que a Rosane fala pra gente, da representatividade. Uhum. Todo mundo quer se ver representado de alguma forma, né? Mas quem que é a Luciana hoje? A Luciana é uma pessoa que trabalha com isso, mas se preocupa com a saúde, como? Sim, bom, primeiro, uma coisa que eu sempre falo no blog e tudo mais, é que procura sempre estar ali olhando a sua saúde. Eu não prego assim, vamos ser gorda, vamos ser felizes só. Não, vamos ser saudáveis. Eu tenho um projeto no YouTube, inclusive, que é o projeto Lu Saudável, que a gente realmente não pode deixar de lado a saúde. Mas muita gente vem muito preconceito ali, muita gordofobia disfarçada de preocupação com a saúde, né? Que é aquela coisa daquele povo que você nunca conheceu na vida, ou que nunca te viu, não sabe nada da sua vida e já fala, nossa, eu conheço uma dietinha e eu vou te apresentar, não sabe nem o que você quer da vida, né? Não sabe se você está bem assim ou não. Quando eu emagreci, eu tinha tido um problema de depressão, síndrome do pânico, agorafobia, eu passei por uma situação bem ruim mesmo na minha vida e fui procurar, né, uma psicóloga e tudo mais, que na época a gente tinha chegado, né, a um consenso de que tudo isso se devia ao fato de estar gorda. E aí eu falei assim, bom, então a solução é emagrecer, vamos emagrecer. Só que eu emagreci uma magra neurótica, assim, tudo. Tudo que eu comia, eu tive início de bulimia, a anorexia não chegou, né, porque eu não cheguei a ficar tão magra. Mas o psicológico ficou muito abalado. Então, assim, eu hoje em dia entendo que esses problemas não eram o problema comigo, não era eu comigo mesma, é que eu me deixava afetar por esse preconceito das outras pessoas. Certo. Eu vou chamar o intervalo
daqui a pouco, doutor Ribamar, eu quero que a gente fale, e também a Rosana, na questão emocional, o que é melhor? Uma pessoa magra, dentro dos padrões de saúde, mais com um problema psicológico, ou uma pessoa que está acima do peso, que corre o risco aí de estar no limiar da questão da saúde, mas que está bem com ela mesma. Já já a gente volta falando sobre isso. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei disso. Tem muita gente que tem o sonho de consumo de ter um corpo ideal, esse que a gente vê nas revistas e vê na televisão, né? Mas o que é esse corpo ideal? Os padrões de beleza, eles acabam ditando regras que as pessoas normalmente, eu acho que na sua grande maioria, elas não conseguem seguir. A nossa equipe de reportagem foi a um shopping perguntar para as pessoas se elas gostam do próprio corpo. Vamos ver. Não há nada mais incômodo do que se olhar no espelho e não se sentir bem, seja com o rosto ou até mesmo com o corpo. Aliás, não estar bem com o próprio corpo é tornar os dias menos animadores, atingindo em cheio a autoestima. E eu te pergunto, você se sente satisfeita ao se olhar no espelho? Para você, o que é um corpo ideal? O meu. Não, o corpo ideal é um corpo saudável, com boa alimentação, com exercício, vida saudável. Quando você se olha no espelho, você fica satisfeito com o seu corpo? Hoje não, porque eu estou muito sedentária, muito indisciplinada com a minha saúde, com a minha alimentação. Até porque eu estou 10 quilos acima do meu peso, mas já estive bem satisfeita, pode melhorar. Frequento academia, mas nem sempre. Tem uma alimentação saudável, isso. A gente tenta, né? Pelo menos tenta, né? Nem sempre consegue, mas pelo menos sempre está tentando. Se você consegue ir para uma academia, fazer uma ginástica, ótimo, né? Fazer um exercício, comer bem, é super importante. Se você não consegue, tem que se acostumar com o corpo que você tem, não tem como, né? O corpo ideal? Nossa! Um corpo malhado, aquele corpo escultural, né? Esse é o corpo de malhação. Você, quando você se olha no espelho, você se sente satisfeita? Mais ou menos. Nesse momento, mais ou menos. Porque eu acho que está precisando de uma disciplina da minha parte. Eu queria emagrecer um pouquinho, porque eu tô acima do peso. Questão mais por saúde mesmo, mas também pra gente se sentir um pouquinho bem. E você, quando se olha no espelho, se sente satisfeita? Demais, muito. Eu treino muito há muitos anos. Procuro fazer alimentação, né, saudável, balanceada, então estou super feliz. Você acha que é possível, ainda que difícil, mas é possível ter uma alimentação saudável? Sim, inclusive eu tô com essa experiência atualmente. Acho que grávida eu consegui muito mais fazer isso e me sinto muito melhor atualmente. Se sente satisfeita se olhando no espelho? Sim, adoro meu corpo e por ela, pela minha bebê, eu tô tendo muito mais cuidado com a minha alimentação. Gravidez realmente é um período ótimo, né? Que a gente mais toma cuidado. Foi o período que eu mais bebi água, que eu também mais cuidei da alimentação. Foi ótimo. Agora, eu quero aproveitar algumas falas e perguntar para a Luciana. A maioria de entrevistados foram mulheres, né? A maioria foi mulher. No mundo da moda também, desses modelos plus size, existem modelos plus size?
Homens, você quer dizer? Isso, Tem os modelos homens, inclusive no último Fashion Week Plus Size, porque também temos o Fashion Week voltado para as plus size. Teve muito mais aí a interação dos homens. No Pop Plus também, que é um outro evento voltado para as plus size, também teve muito mais loja ali do segmento masculino, foi bem bacana. Tem aí bastante gordinho aí. Eles estão interagindo na mídia também. Estão Rede interagindo social, também. YouTube. Gordinho não, só corrigindo, gordo, porque gordo, gente, pelo amor de Deus, não é uma palavra ofensiva, tá, gente? Gordo e magro, ele é magro, eu sou gorda e pronto. A gente viu nas entrevistas também que as mulheres sempre falam, né? Estou indisciplinada, eu sei que eu estou acima do peso. Essa é uma questão, a gente brinca muito, eu costumo dizer o seguinte, você precisa ser muito homem para trabalhar o dia inteiro e fazer academia. Para correr, para acordar de madrugada, igual a gente tem uma colega aqui que acorda de madrugada, é magrinha, mas ela acorda às 5 da manhã para ir correr. Então, assim, doutor, é uma busca com sofrimento. Depende. Depende da motivação que te leva a querer perder peso. Então, por exemplo, tenho um paciente que por desilusão amorosa, ele começou a perder peso e ficou o maior gato para ele e acabou tendo novos relacionamentos porque se sentiu bem. Já tive uma paciente também que foi maravilhoso. Ela chegou sofrendo bullying, né? Resolveu me procurar e tinha uma meta. Vamos dar um exemplo, eu não lembro agora, mas vamos dizer que ela chegou, doutor, eu quero perder 12. E quando ela conseguiu perder 6, a vida dela se transformou, procurou uma psicóloga, então ela começou a se aceitar mais. E na consulta eu falei assim, agora, chegamos em 6, e o que é que você quer? Eu sempre pergunto para meus pacientes, o que é que você quer? Não sei eu que determino aqui, o que determina é você. Né? E ela falou assim, doutor, estou tão feliz, eu não preciso mais perder peso. Eu não preciso perder mais 6. Eu não preciso mais dos 6. Eu estou muito bem, eu me encontrei. Eu falei, você está de alta. Parabéns, abracei ela. Saiu radiante, feliz. Né? E assim como também estão ao contrário, daquelas pacientes que chegam num corpo maravilhoso, eu digo, olha, eu acho que eu vou abrir seu horário para outra pessoa. Não, pelo amor de Deus, ainda falta muito. Eu falei, não falta mais nada. Não sei onde você vê algum problema. Eu não estou vendo nenhum problema. Eu vou te dar alta para abrir espaço para outra pessoa. Então, você tem muitos exemplos dentro do consultório, depende muito da motivação. Então, a gente coloca aí, a gente já viu, ele já respondeu minha enquete. Porque qual que é melhor? Eu acredito que o bem-estar emocional, ele tem que sobressair, não? Tudo tem a ver com essa questão exata aqui, de autoaceitação, de que você tem realmente paz com você. E isso é que vai te determinar até onde você vai, né? Que é exatamente esse exemplo que o doutor citou aqui. E às vezes a pessoa ela fica assim, e uma coisa muito interessante, dentro da questão da ansiedade, que tem uma interferência muito direta com isso aqui, com o estresse, que aí tem a ver com os hábitos que você citou, é a questão da pressão. A pessoa fica, ela se pressiona o tempo inteiro, ela recebe pressão o tempo inteiro. Todos os comentários, tudo que as pessoas falam, ela acha que de algum jeito tem a ver, né? O bullying muitas vezes tem isso também. A pessoa, claro, sofre ali uma situação específica, mas aquilo vai crescendo porque vai retroalimentando nela essas sensações. Então, essa pressão, ela acaba influenciando muito. Então, tem que tomar esse cuidado. No coaching, a gente fala muito disso, assim, de que o que é importante é que você tenha um sistema em volta de você que funcione. E uma vida abundante, plena, feliz, ela precisa, sim, passar por hábitos saudáveis. E a prática de atividade física, o cuidado com a alimentação, o cuidado com as suas emoções, ter um tempo para lazer, ter um tempo para descanso, lógico, um tempo para o trabalho, tudo isso é parte fundamental da vida. O doutor falou muito em Alzheimer, nós fizemos recentemente um programa sobre Alzheimer e eu perguntei no final do programa se a médica pudesse dar um conselho para os nossos telespectadores. Ela falou, faça atividade física. Porque a atividade física, ela inclusive, ela não sei se ela retarda ou se ela pode evitar essas doenças degenerativas, né? Sim, e principalmente no Alzheimer ela diminui o pico glicêmico, ela controla a insulina. Então, com esse controle da insulina, você reverte muito processos inflamatórios, que hoje é o principal foco hoje dos médicos, né? É o processo inflamatório. Então, aquela coisa do colesterol normal, aquela coisa, meu triglicérido está dentro da faixa normal, minha glicose está legal, não é mais suficiente. Hoje nós temos marcadores inflamatórios, que vão te avisando ao longo do tempo que você precisa se cuidar. E eu posso citar os nomes dos exames? Claro. Proteína C reativa, ultrassensível, homocisteína, lipoproteína A. São 3 informações maravilhosas que nós temos para indicar se o paciente, mesmo, entre aspas, saudável, ele já está correndo risco para o futuro.
Nossa, super interessante, né? Vou anotar todos aqui na minha listinha. Mas eu tenho outra dúvida antes, doutor, sobre a questão da tireoide, né? Pessoas que têm hipotireoidismo, certo. Mesmo medicadas, o metabolismo ainda continua lento? Tá, aí a gente vai entrar numa discussão bem grande, porque existe um grupo de médicos hoje que defende que o parâmetro de normalidade seja alterado. Então hoje, vamos dar um exemplo público que está em casa. Nós temos um parâmetro tradicional que varia, se eu não me engano, de 0,3 até 5 como normal. Ora, a gente há de convir que esse parâmetro de normalidade é muito extenso. E tem alguns médicos, e já estão ocorrendo revisões, para que diminua esse parâmetro, né, que a gente tem no meio termo aí. Então, às vezes, por mais que você não tenha o teu exame acusando que você esteja no hipo, clinicamente você já está apresentando sintomas de hipotireoidismo, como cansaço, queda de cabelo, unhas frágeis. Mas às vezes o teu exame não chegou nesse patamar de 5 ainda. Mas clinicamente você já está apresentando. E dentro da medicina, a clínica é soberana. O exame complementar de sangue, ele apenas é um exame complementar. É a queixa do paciente, o que ele nos relata que tem que ser levado em consideração. Doutor Ribamar, algumas pessoas serão sempre mais gordas? Sim, sim. Tem um biotipo? Tem um biotipo. Tem um biotipo do mulherão que chega e fala, eu quero virar mais Gisele. Não vai. Nem que vá de joelho até a Trindade e faça uma promessa. Não vai. Né? E tem aquelas que já têm o perfil de serem magras. Né? Então você não tem como alterar isso. Né? É o perfil. Né? Você tem um perfil da mulher brasileira, não é? Você tem um perfil da europeia, são diferentes. Né? Então não tem como você pedir para uma europeia, uma suíça, vir aqui e se transformar num mulherão brasileiro que não vai. Com plástica só, né? E às vezes nem é plástico, né? Mas essas mulheres, ou essas pessoas mais gordas, que têm esse biotipo, que serão sempre gordas por uma questão familiar, por uma série de outras coisas, Sim. elas podem ser saudáveis apesar de Sim, desde que controle de novo o perfil inflamatório delas. Né? Hoje nós temos que tirar da cabeça das pessoas essa coisa da normalidade. Vou dar um outro exemplo de exame que, na minha opinião, é absurdo, que eu aprendi estudando e levando tapa na cara para aprender. Nível de insulina normal no paciente. Você vai ter laboratórios apresentando nível de insulina de 2 até 23 como normal. Até 23 como normal. Outros laboratórios indicam como normalidade abaixo de 28. O que é que ele quer dizer para esse paciente? Que qualquer nível abaixo de 28 está normal. Ou seja, se tiver 2 está legal. Se tiver 15 está legal também, poxa, isso não existe. Né? Então existem parâmetros hoje que já estão sendo rediscutidos. Né? Não chegou ainda nos laboratórios, mas já estão sendo rediscutidos dentro da classe médica. Rosane, a Luciana citou que ela passou por alguns transtornos alimentares. No seu consultório, normalmente, qual o tipo mais comum desses transtornos que você já recebeu? Que as mulheres relatam, né? A bulimia, a anorexia... Esses transtornos, eles são comuns, mas de uma maneira muito direta, uma das coisas que mais tem influenciado na vida moderna é a questão da ansiedade. Porque aí a pessoa está ali naquele pico e ela busca numa alimentação, muitas vezes inadequada, essa compensação. A alimentação, ela traz sim um prazer imediato, muito rápido, e traz essa sensação de preenchimento. Então, naturalmente, isso vai acontecendo. Então, a ansiedade está ali no foco, muitas vezes, de todos esses processos ligados à obesidade. Eu falei da representatividade, né, das pessoas se verem ali, e existe uma pesquisa não científica dizendo que as mulheres, depois que esse movimento de aceitação do próprio corpo e de influenciar outras mulheres, depois que esse movimento começou, muitas mulheres até conseguiram mudar o seu estilo de vida, buscando uma vida mais saudável, porque elas viram que elas são bonitas, conseguiram aceitar isso e depois disso tiveram força, porque resolveram um problema emocional, tiveram força de buscar um corpo mais saudável. Você tem ideia? Você tem quantos seguidores hoje? Ai, não sei, tem que olhar, gente. Eu olhei no Instagram, tem uns 20 e tantos mil. 28 mil por aí no Instagram. Mil, é isso. Você tem consciência de que o seu trabalho influencia muitas pessoas? Com certeza. Na verdade, eu tive muito mais há pouco tempo, que eu tenho recebido muitos relatos de meninas desabafando, falando, nossa,
que bom que você está aí mostrando que dá para ser feliz, dá para ficar bonita, mesmo eu estando acima do peso, mesmo eu sendo gorda. Mostrando que ser gorda não é o problema. E, enfim, e não assim, não falando assim, vamos todo mundo ser gorda, não é uma coisa que eu estou impondo para ninguém. É realmente mostrando que, para mim, eu estou bem assim, eu cuido da minha saúde. A questão até que a gente falou mais cedo, eu estou um pouquinho sedentária agora, mas existe muito preconceito também, que eu queria até falar que o pessoal estava falando. Existe muito preconceito das pessoas olharem para a gorda e falar assim, não faz nada. Muitas gordas fazem N tipo de exercícios, mas continuam ali gordas. Eu conheço muitas gordas que fazem ali polidense. No Pop Plus mesmo, a gente tem muita apresentação de dança do ventre, polidense, tem yoga. Então, assim, tem N coisas assim e que o pessoal às vezes não imagina justamente pela pessoa ser gorda. Qual que é o nome desse evento que você citou? Esse se chama Pop Plus, acontece em São Paulo. Acontece umas 3 ou 4 vezes ao ano. E já tem algum parecido em Goiânia? Não, aqui em Goiânia ainda não vi nada. Infelizmente, ainda não teve nenhum movimento assim maior para abordar ali, para ajudar aqui, né, as gordas. Mas bora aí trazer, gente, o movimento. Uma coisa interessante dentro dessa questão é assim, uma das questões mais fortes no ser humano é a questão do pertencimento. Então, é importante que você pertença a algo. Por isso que movimentos assim criam, né, uma sensação tão importante. Por quê? Acontecem 2 fenômenos. O mais importante é que a pessoa entenda que outras pessoas vivem situações muito parecidas com a dela e isso existe ali um processo de identificação. E é super interessante porque naturalmente isso tira toda a carga dela se achar diferente. Por isso que o seu movimento tem essa característica e tantos outros, né? Então, quando a pessoa deixa de se achar, e eu escuto muito isso no consultório, das pessoas falarem assim, nossa, eu achei que só eu tinha isso, só eu pensava isso, que era só eu que tinha esse tipo de percepção. E quando você traz para a pessoa ali que aquilo é algo que acontece, que outras pessoas de alguma maneira também já viveram situações assim, saíram disso, isso diminui uma carga emocional muito grande. Então, diminuindo essa pressão, os novos hábitos, eles acabam aparecendo. E isso é incrível, né? Interessante. Doutor, pesquisas mostram que 92% das mulheres estão insatisfeitas com o corpo. Sim. Paralelamente a isso, de toda essa obsessão pelo corpo, a obesidade quase dobrou nos brasileiros nos últimos 10 anos. Aí eu pergunto o seguinte, essa matemática ela não dá exata, né? O que acontece? Eu até quero entrar numa outra questão, junto com isso também, que são hoje as pessoas que em busca do corpo perfeito fazem uma alimentação totalmente diferenciada da alimentação que nós brasileiros temos costumes. Hoje se come farinha em excesso, castanhas em excesso, suplementos em excesso, vitaminas em excesso. Aí eu quero saber se essa alimentação dessa forma tem a ver com essa matemática que eu coloquei aqui. Muita gente busca o corpo perfeito, muita gente busca uma alimentação equilibrada, boa, natural, mas nós temos o número de obesos crescendo a cada ano. No Brasil, não vamos falar do mundo, vamos falar só daqui, né? Sim, primeiro temos que voltar um pouquinho atrás. O Brasil ele viveu economicamente uma época muito boa com o plano real, né? Até os últimos governos. Acho que até 2014 nós não estávamos na crise que nós vivemos atualmente. As famílias elas tiveram uma ascensão social, elas tiveram acesso a alimentos que até então eram luxo dentro de casa da maioria dos brasileiros. Comer uma bolacha recheada era luxo, né? Tomar um refrigerante era luxo. Então, a partir do momento que essas famílias começaram a ter acesso econômico a consumir esses luxos, você começou a encontrar obesidade, o aumento da obesidade nessa parcela da população que até então inexistia, mas pelo pouco acesso a isso. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Então, o poder econômico maior favoreceu que as pessoas diversificassem mais na alimentação, não ficar só no feijão com arroz e a carne. Correto? Então, isso explica o porquê o Brasil, acho que hoje, sobrepeso com obesidade está na faixa de 54% pela última pesquisa da população. Exatamente. Qual foi a outra pergunta, Suzete? A questão dessa alimentação considerada saudável, com muita farinha... Fora do contexto brasileiro. Fora do nosso contexto mesmo. Na verdade, hoje, tudo que se relaciona ao ganho de peso, nós estamos trabalhando. Hoje a gente pensa em insulina e pico glicêmico.
Então, quando você fala de farinha, as farinhas que utilizam nas dietas, são suplementos que não disparam tanta glicose no corpo e com isso a gente não tem tanta insulina circulando. Então, esses pacientes conseguem se manter mais magros, vamos falar assim. Mas o que nós temos que respeitar é justamente se isso está dentro de uma normalidade. Você precisa realmente disso ou você só está copiando o que você viu no Facebook, no Instagram, alguém fazendo? Existe uma coisa chamada necessidade. Eu preciso disso ou não preciso? Aí tem que ter um profissional, uma nutricionista, pegar alguns exames laboratoriais e realmente ver se você está precisando daqueles suplementos. Se você não estiver precisando, não tem por que você estar utilizando. Então existe uma coisa de necessidade, só que isso tem que ter um profissional do teu lado para te indicar, né? E hoje, na maioria do brasileiro, ele tem esse hábito também de se automedicar, né? Ou de autossuplementar. Mas principalmente com essa onda de Instagram, esses Instagrams fitness aí. Fitness, exatamente. Realmente. Então existe essa cultura também no Brasil. Essas blogueiras, elas ensinam a fazer, né? Elas Sim, acordam a rotina. A rotina ali, né? delas, né? Elas mostram como elas fazem o shake lá que elas tomam. Mas existe uma coisa chamada individualidade. Às vezes o que é bom para mim não é bom para a Lu, Com certeza. não é bom para você. Então isso existe como você saber através de exames o que é melhor para você, o que é que tem indicação para você, né? Isso é individualidade. Doutor Ribamar, eu acho que bom para mim é o arroz, o feijão, a batata frita, a saladinha de tomate. Mas eu quero saber, lógico que a gente vai aproveitar ele aqui para a gente saber qual que é a alimentação ideal, não digo a perfeita, mas a que pode nos ajudar a manter um peso aí ideal. A gente volta já já. Sobre todas as coisas desta noite, está falando sobre corpo ideal. Existe corpo ideal? Mas eu fiz uma pergunta no final do último bloco, doutor Ribamar, se existe a alimentação ideal. Nós ouvimos falar muito antes que o brasileiro tinha uma alimentação perfeita. O arroz, o feijão, a carne, a saladinha ali, o conjunto da obra ali, dava para a gente todos os suprimentos que a gente precisaria, né? Fala pra gente, doutor, o que a gente tem que comer para ficar magrinho? A alimentação tradicional do brasileiro é uma boa alimentação. Agora depende do que você pretende para você. Se você acha que está ganhando peso com aquilo, você pode regular, mudar o arroz branco, colocar o arroz integral. Hoje o integral está muito em voga, graças a Deus, justamente por não disparar tanta glicose no corpo das pessoas. O que nós temos que levar em consideração é o que você precisa, né? E também o final de semana, né? O goiano, ele adora um churrasco com cerveja. Mas se você... Vamos dar um exemplo? Vou dar o meu exemplo. Eu era um dos maiores cervejeiros que você poderia imaginar antes, né? Quarta-feira eu tomava cerveja porque era dia de futebol. Então eu preparava minha cervejinha, colocava na geladeira, pegava um tira-gosto e ficava na frente da televisão. Na sexta-feira eu bebia porque era happy hour e eu merecia porque eu tinha trabalhado a semana inteira, né? No sábado, porque ia alguém lá para casa, amigo meu, visitar minhas crianças, eu falei, gente, eu não posso deixar ele beber sozinho. Eu preciso acompanhá-lo e beber mais um pouquinho, né? E no domingo, por que eu bebia no domingo? Porque ia trabalhar segunda. Não, porque era domingo. Porque era domingo. Na segunda já era para rebater tudo que tinha tomado. Isso, vamos rebater. Vai acabar a semana. Então, imagina só, de 7 dias da semana, 4 eram ingerindo a bebida alcoólica em alta quantidade. Quando eu comecei a perceber uma alta retenção líquida, a aliança não saía do dedo, acordava inchado, mal-estar, não trabalhava direito, eu falei, gente, não está dando certo, eu preciso mudar alguma coisa. E aí, praticamente diminuí 99% da minha cerveja. Hoje eu degusto a cerveja. Eu não bebo mais cerveja com essa frequência, porque eu percebi que não estava fazendo bem para mim. E é isso que as pessoas têm que levar em consideração. Se você tem um hábito e esse hábito não está se encaixando em você, você tem que mudar esse hábito, né? Então, como eu te falo, respondendo a sua pergunta, se você tem um teu arrozinho, um feijão, uma farofinha do lado, uma saladinha e teu bife está indo super bem, legal. Mas se você começa a se sentir insatisfeito, aumentou o peso, você não ficou satisfeito com isso, ou emagreceu e quer ganhar um pouquinho mais de peso, você tem que mudar essa alimentação. Então, eu acho que o básico funciona bem para uma boa parte das pessoas, mas tem pessoas que não vão se dar bem com esse básico. Tem que individualizar.
É muito individual, né? É. E eu quero perguntar para a Luciana a questão da sua aceitação. Quando que foi esse start da aceitação? Então, eu até estava parando para pensar esses dias, que já haviam me perguntado. Eu acho que foi quando eu comecei a ver perfis plus size. A Ju Romano, que foi uma das que eu mais vi antigamente, tal, acho que foi uma das primeiras que eu segui, que é uma blogueira grande também, plus size. E foi conhecendo mais também, vendo que tinha roupa para mim, conhecendo mais o segmento. Uma amiga, numa época, abriu uma loja, e nisso a gente começou a fazer os coquetéis lá, iam conhecendo mais pessoas. Eu acho que nisso foi mudando ali minha cabeça, e eu vi que eu estava... Bom, eu tô aqui é meu lugar e pronto. Acho que é o senso de pertencimento que exatamente, você falou, né? Foi quando ela falou, foi o que me veio na cabeça. Quando eu comecei a ver que realmente tinha ali você não mais estava gente... sozinha, Sim, né? eu não estava sozinha, mas isso me fez eu ficar bem comigo mesma. Vi que eu não precisava, tipo, me martirizar, sofrer, que eu podia estar do jeito que eu tô, que eu posso ser feliz assim, que tem várias pessoas que são felizes assim, e eu também posso ser feliz assim. Rosane, mas como fazer, por exemplo, a Luciana conseguiu isso sozinha, mas muitas mulheres precisam de ajuda. Eu comentava com a Carla aqui, uma jornalista, uma mulher linda, magra, e ela contando a história dela numa revista, ela dizendo que ela sempre se viu gorda, sempre foi insatisfeita com o corpo, se submeteu a cirurgias plásticas em função disso, e que até hoje, apesar de estar magra, de ter feito cirurgia, ela não está feliz com o corpo dela. Isso é uma doença. Isso tudo tem a ver com aquilo que eu citei lá no nosso primeiro bloco, que diz o quê? Que o corpo, ele tem que representar o que eu emocionalmente, da forma que emocionalmente eu me vejo. Então, não necessariamente, se eu não entendo quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e o que eu posso ter a partir disso, o corpo ele acaba sendo só um instrumento. Isso é um sintoma. Então, se a pessoa vai passando ali de situação para situação e isso não está resolvido, é porque emocionalmente nós temos lacunas. E essas lacunas aqui, elas podem ser traumas, elas podem ser crenças, né? Então, crenças limitantes. Às vezes, situações que essa pessoa viu, que ela ouviu, que ela sentiu lá na infância. Isso pode, de algum jeito, estar reprogramando e fazendo alguma diferença aqui, agora. Então, dependendo do nível de pressão, como essa pessoa foi criança, se foi uma pessoa muito cobrada, se foi muito questionada, se precisava fazer tudo muito certo. Então, naturalmente, isso vai se demonstrar de algum jeito na vida adulta através de um sintoma. E um sintoma pode ser exatamente esse, essa busca incessante, né? Por algo que naturalmente ela nunca se vê satisfeita, não está completo para ela. Então, esse nível de insatisfação muitas vezes pode ter a ver com questões principalmente ligadas à infância também. E é tão interessante que a gente pensa que a mulher que está satisfeita com o seu próprio corpo é aquela que é novinha, que ainda não tem celulite ou que não tem os seus pneuzinhos aí, mas uma pesquisa mostrou exatamente o contrário. Não sei se o doutor Ribamar percebe isso no dia a dia no consultório, que parece que as mulheres na faixa de 30 até uns 35, 36 anos, é onde elas se sentem melhor. Isso quer dizer que nós excluímos as novinhas, que teriam que ter um corpo aí melhor, e as mais velhas, né? Talvez que acho que chega um momento que isso passa a não ter tanta importância na vida, né? Talvez até outras prioridades, né? Vai mudando as prioridades. Agora, só complementando o que a doutora falou, de se sentir inserido, eu passei por uma situação, porque eu sempre briguei com peso desde criança, né? E quando eu saí de Belém do Pará, eu sou paraense, não sou goiano, né? E fui fazer residência médica no interior de São Paulo, em Santos, e eu lembro que o primeiro dia eu me apresentei no hospital e fui para a praia, né? Tirei a camiseta, achando que estava abafando. Quando passou 3 velhinhos, mais sarado. Pensa no velhinho sarado, com aquele abdômen negativo. Imediatamente eu voltei com a camiseta e já fui procurar uma academia. Não pertenço. Para me sentir inserido na cidade, porque é uma cidade praiana, com o corpo muito exposto, e todo mundo se cuidava demais. E eu comecei a me sentir fora, um peixinho fora d'água. Isso me motivou, nos primeiros momentos que me motivou a perder peso, depois que eu saí de Belém. E São Paulo não, pizza todo dia, cantina, né? Eu estava inserido, né? Mas quando eu desci para a praia, eu falei, nossa, eu tenho que me dar bem aqui, senão Olha só, não vai dar essa certo. questão de pertencimento é tão forte realmente, né? A gente entrevistou uma enfermeira que ela é especialista em geriatria, a Tânia Lemos.
já deu muitas entrevistas aqui na TV Brasil Central. E ela falou que no Rio de Janeiro, todos os velhinhos são super saudáveis, que é impressionante. Não tem como você estar no Rio e não se preocupar com o corpo, né? Isso. Não E pode também ser excessivo, porque eu mas... acredito que aquela paisagem, aquela cidade, parece que as pessoas gostam, caminham mais. Sim, Aí a gente entra na questão da atividade física, Exatamente. né? Você falou da praia, não sei se você já viu, Luciana, tem uma blogueira plus size que ela colocou uma frase que eu achei muito interessante. Qual o corpo ideal para se ir para a praia? Você sabe qual é, Carla? Não. Você sabe? Eu também não. Tem um corpo e vai para a praia. Tem um corpo, vai para a praia. Mas se você pensar, ela conseguiu exemplificar uma questão seguinte. Você vai deixar de fazer as coisas por causa disso? Você vai deixar de colocar um biquíni, um maiô? É por conta da mídia, né? Que fica já a mídia de você tacar assim, você tem que estar nesse biquíni, já vem, tipo assim, bem antes ali do verão, já começa aquela... Agora mesmo, o povo já começa, operação verão, operação, isso é muito 3 também meses. para a galera gastar ali uma grana. As academias fazem... Isso, e aí... Entrando ali, quando você falou da parte da faixa etária, eu acho que quando a pessoa é mais nova, também é um pouco mais influenciável. Então, por conta disso, talvez ali a mídia, ali em cima, revista, isso, aquilo, talvez também causa esse pequeno probleminha aí. O que a gente vai... É o contrário, né? Que a gente fala, amor, você tem um corpo, você tá linda, tá maravilhosa, tá perfeita, vai pra praia e se joga. Mas aí é que a gente vê essa questão da maturidade, que provavelmente também está ligado a esse dado que você citou. Entre 30, 35 anos, 40, já tem um nível de maturidade que a pessoa ela já se reconhece muito mais, não só por aquilo que ela faz, mas porque ela já tem resultados de quem ela é. E não por aquilo que ela faz ou por aquilo que ela precisa se mostrar. E até nessa questão da influência da mídia, por isso que eu falo que a autoestima é tudo. Se você sabe, se reconhece quem você é, você vai ser muito menos influenciado por as coisas que estão externas, né? Interessante que até no último bloco, na enquete que a gente fez, acho que a mulher que falou que se sente bem era mais velha. Não sei se vocês repararam. É verdade. Uma empresária. Carlinha, o programa está acabando, a gente sempre dá uma sugestão de filme relacionado ao tema. Qual é o filme de hoje, Carla? O filme hoje separado é o Garotas Formosas, a protagonista é a Monique, que ganhou um Oscar com o filme Preciosa, e ela interpreta uma designer de moda, a gente está vendo aí, que ela busca patrocínio para uma linha sensual para roupas de mulheres cheinhas. Cheinhas não, cheias, né, Lu? Gordas. Só que ninguém aprova o projeto dela e ela está totalmente desencantada e recebe um convite para ir num resort. E vai com uma prima e uma amiga, e aí elas vão discutir muito essa questão justamente da autoestima, né? Que o importante é você estar com a cabeça boa, se aceitar, que realmente relacionamento, todas as outras coisas fluir normalmente. Então a dica aí é uma comédia para relaxar. Garotas Formosas. Gente, o nosso tempo acabou, mas o nosso bate-papo foi muito bom. Eu tenho que terminar o programa falando que nós somos a favor